Vamos lá, começar mais uma live falando sobre sentimentos, mas hoje nós vamos falar sobre santidade. Estamos com 1 hora de atraso, eu falei que era 7h30, mas na verdade começou 8h30, 8h33, horário de Brasília. Tive alguns imprevistos aí, pessoal, mas eu peço perdão. Mas nós vamos começar a live falando sobre namoro e santidade, relacionamento e santidade, namoro e propósito. Hoje nós vamos falar sobre algo que mexe com o coração de muita gente. Quem mexe com o meu coração, quem mexe com o seu. Mas antes, não deixe de me seguir nas redes sociais, seguir aqui no TikTok. Amanhã nós temos live. Amanhã provavelmente a live vai ser às 8 horas, 8 e pouco da noite, tá? É porque eu tenho um compromisso antes desse horário, então não vou dar se é 8 ou 8h30, tá? Entre 8 e 8h30, porque eu vou depender desse compromisso. O que mais que eu gostaria de falar pra vocês? Seguir, tá? Eu tenho um canal também no YouTube, Patrícia Copete. Me segue nas redes sociais, Patrícia Copete. O meu canal no YouTube também, Patrícia Copete. Lá tem devocionais todos os dias. Chama Bom Dia Crente, às 7h17 da manhã. E nas redes sociais eu vou postando tudo o que... vou postando mais conteúdo sobre relacionamento, sobre santidade, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós já vamos começar a nossa live. E o nosso texto principal está na palavra de Deus, que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus para minha vida e para a sua é que a gente nos santifique, principalmente depois do casamento também vale, tá? Mas principalmente antes do casamento, a gente evitar qualquer tipo de imoralidade, qualquer tipo de defraudação emocional, qualquer tipo de falta de responsabilidade afetiva. Porque se a gente realmente quer um relacionamento com propósito, se realmente a gente quer um relacionamento que Deus vai estar no meio, que Deus vai estar presente, que vai ter santificação, nós precisamos começar a santificação antes de ter um namoro. Seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas atitudes, seja nos ambientes que nós estamos, muito importante, seja no que nós escutamos. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver o que nós estamos escutando. Não, Patrícia, como? Eu já fui, tá? Eu sou a principal dos pecadores. Não, vou escutar um sertanejinho aqui, ó, não tem nada demais. Mas o tanto de maldição que as letras daquelas músicas carregam para sua vida não tá escrito. Você só tá declarando que você vai trair, você vai ser traída, você só tá declarando que você vai ser corno, desculpa a palavra, você só tá declarando coisas ruins para sua vida, que o seu relacionamento não vai dar certo, que a pessoa tá te traindo com outra. E como que a gente quer entrar num relacionamento saudável? Como a gente quer entrar num relacionamento que tenha Deus se a gente fica escutando essas músicas que só trazem maldição para a nossa vida? Eu não quero qualquer relacionamento. Eu acredito que você também não queira. Mas o relacionamento que eu e você queremos, o relacionamento que eu e você desejamos, é um relacionamento com propósito, aonde o Senhor Jesus é o centro. Então, se você já cansou de viver ciclos de frustrações, se você já cansou de ser ignorado, e se você está solteiro e está esperando alguém que também ama a Deus, que também queira viver um propósito, essa live é para você. Então, já comenta aqui, eu quero um relacionamento que glorifique a Deus. Quando a gente faz um ato público, quando a gente fala algo público, significa que a gente está jogando no mundo espiritual. E o mundo espiritual está entendendo para onde a gente quer ir.
aonde a gente quer chegar, quais que são as intenções do nosso coração. A gente já está criando os degraus da nossa escada. Não ache que o que você fala, o que você diz, o que você canta, não tem sentido nenhum. Porque a Bíblia diz assim em Provérbios, gente, minha garganta tá muito seca. A palavra, as palavras têm poder sobre a vida e a morte. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente está escutando e com o que a gente está cantando. Então, declare aqui, eu quero um relacionamento que glorifique a Deus. Já digita aqui, eu quero um relacionamento que glorifique a Deus. E já envia para uma pessoa que precisa ouvir isso, que precisa ter essa conversa e fica comigo até o final. Primeiro lugar, gente, a gente precisa entender que por mais que a gente seja crente, a gente quer um relacionamento com propósito, a gente quer viver algo em Deus, a gente não é para aceitar qualquer coisa. Chega de as irmãs, eu vou dar o exemplo das irmãzinhas da igreja. As irmãzinhas da igreja tá lá solteira, ninguém quer elas, tá igual eu, solteirona, com 32 anos, sem ninguém. Aí as pessoas abençoadas, pra gente não falar outro nome, vem e fala assim pra gente: não, mas você tá escolhendo demais, você não pode escolher não, se você ficar escolhendo, você vai ficar pra titia. Não, se você não, gente, uma das coisas principais, não é a principal, mas uma das coisas principais, você tem que ter atração pela pessoa, você tem que gostar da pessoa. Se não tem isso, gente, não tem por que ter um relacionamento. Desculpa te falar a verdade, mas eu vou falar, você não é obrigada a nada, tá bom? Então, Deus, Ele quer te dar uma pessoa que você ame, Deus quer te dar uma pessoa que você sinta atração, Deus quer uma pessoa que vai fazer bem pra você. Não que você vai olhar e falar, nossa, eu fui empurrada a isso, eu só casei porque eu não queria ficar pra titia. Não, Deus não quer isso não. Lá em Salmos 37:5, eu falei ontem, diz assim, o Senhor tem prazer na felicidade do seu servo. Aí você acha mesmo que Deus lá no céu criou os céus e a terra, criou esse tanto de árvores, esse tanto de peixes, esse tanto de mar, esse tanto de natureza belíssima que Deus fez para nós apreciarmos? Você acha mesmo que Deus tá querendo o seu mal? Deus quer que você case com qualquer um só para você não ficar petitia. Deus acha que você tá escolhendo muito. Você acha mesmo? Gente, desculpa, se esse é seu Deus, não é o meu. Não me representa. Tenho certeza que Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer alguém que seja compatível com você, alguém que você vai gostar, alguém que você vai amar, alguém que você vai sentir atração. Gente, é o mínimo do mínimo. Mas hoje nós somos sucumbidos porque a gente acha, você está escolhendo demais. Ai, você é isso, você é aquilo. E não, desculpa, mas você não é obrigada a nada. Às vezes também, o que nos leva a aceitar qualquer coisa, aceitar principalmente migalhas, é a fome emocional. Nós não estamos saciados. Mas quando nós somos saciados por Cristo, que é a fonte da vida, que é a fonte da água viva, nós não precisamos mais escolher migalhas. Ah, você tá escolhendo muito? Porque essa decisão vai ser pro resto da minha vida. Eu que vou ter que aguentar o Jurandir, então eu vou escolher. Desculpa, mas eu vou escolher. Tem que ser assim, gente. A gente precisa parar de ficar pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar, no que os outros vão querer para nossa vida. Nós precisamos ter autonomia da nossa vida. Nós precisamos ser o autor da nossa própria história. É claro que Deus escreve a nossa história e nós seguimos. Mas a gente não pode se basear pela opinião das pessoas, porque elas acham ou deixam de achar. Vocês têm que parar com essa confusão mental e ver o que você realmente quer. Bom, eu quero essa pessoa, eu quero desse jeito e desse jeito. E a hora de chegar na minha vida vai complementar. Pode estar demorando? Pode, mas na verdade é Deus caprichando. Pode parecer clichê? Pode, mas é a realidade, porque Salmos 37:4 diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, se Ele vai conceder os desejos do seu coração, com certeza não é um relacionamento empurrado. Amém ou não? Já comenta aqui se é amém para você, porque é amém para isso. Quando nós estamos saciados em Cristo, no verdadeiro amor,
Nós não temos sede, nós não aceitamos migalhas, nós não ouvimos as conversinhas das pessoas, nós entendemos qual é o nosso valor. Nós entendemos que em Cristo, que nós somos a imagem e semelhança de Deus e Ele quer o melhor para nós. Nós somos joia preciosa. Olha que interessante, gente, que eu tava lendo hoje. Deixa eu te falar. Você pode falar assim pra mim, Patrícia, mas eu já sofri tanto no relacionamento, eu já me decepcionei, eu já pensei que o homem era da igreja, mas ele só me enganou, ele só fez coisa errada, ele acabou com a minha vida. Eu encontrei a mulher na igreja também, mas ela era uma falciane, ela era uma catiringa, ela era uma pericrente, enfim. Mas eu não acredito mais no amor, eu não quero mais saber disso. Aí você pensa que você perdeu o seu valor, porque você foi tão machucada, você passou por traições, por rejeições, por abuso, por tanta coisa, você se alimentou de tantas migalhas que você fala assim, não, Patrícia, mas você tá falando isso aí, namoro com propósito, relacionamento com propósito, mas não é pra mim, eu não acredito mais nisso, eu não aceito mais nisso. Mas deixa eu só te falar uma coisa, se eu te desse uma nota de R$100 agora, ela tá novinha, bonitinha, acabou de sair do banco lá, tô te dando, você aceita? Do jeito que a inflação tá, a gente aceita, né? Nem que a gente tiver milhões na conta, a gente tá aceitando, porque o negócio tá feio. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Ok, mas vamos supor que eu pego essa nota e amasso e jogo ela pra você. Não rasgo, mas deixo ela amassada e jogo pra você. Você vai querer essa nota de R$100? Com certeza, você vai querer essa nota. Mas vamos supor que eu jogo essa nota de R$100 lá na rua, passo com o carro em cima, passo com o pé em cima e ela fica tudo suja, tudo amassada e nojenta. Você vai querer essa nota de R$100? Com certeza vai. Por quê? Porque o valor está na nota e não no que ela passou. Assim, a mesma coisa é comigo e com você. Independente das nossas frustrações do passado, independente do que nós passamos, independente do que fizeram conosco, o nosso valor não se perdeu. Nós continuamos tendo o mesmo valor para o Senhor Jesus. Nós ainda temos o mesmo valor que Ele pagou lá na cruz do Calvário. Você tem valor para Deus e Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você feliz num relacionamento, num casamento. Ele quer que você seja feliz com o seu cônjuge. Ele quer que você tenha filhos, que você vai para a igreja aos domingos de manhã e vocês leiam a Bíblia juntos. É isso que Deus tem para você. Por que você acha que Deus tem algo a menos que isso, gente? Por que a gente tem essa síndrome de vira-lata, essa síndrome do latino-americano, que a gente não merece nada de bom? A gente só merece pobreza e miséria. A gente só merece pobreza, miséria e sofrimento. Aonde na Bíblia está escrito isso? Não tem. Na verdade, Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. E isso tem muito valor. E isso tem muito valor para Deus. Nós precisamos que nós somos preciosos para Deus. Ele deu o seu filho na cruz para morrer por nós. Ele nos ama. E ele quer te dar um relacionamento feliz. Só que para isso nós precisamos ser separados por Deus e nós precisamos nos guardar. Eu esqueci de falar do versículo Salmos 34:10 que diz assim, ó: os que buscam o Senhor de nada tem falta. Você acha que a Bíblia mente? Eu não acho. Eu acho que a Bíblia é verdadeira. Se passaram 2000 anos aí, ninguém conseguiu comprovar que ela não é verdadeira. Então por que esse versículo não é? Então comece a apresentar ele para o Senhor. Senhor, o Senhor diz, aqui ó, no Salmo 34:10, o que buscam ao Senhor de nada tem falta. Eu quero um relacionamento, eu me sinto vazio, eu me sinto na solidão. Eu sei que o Senhor é completo, o Senhor me completa. Sim, Ele é completa, graças a Deus. Mas eu quero alguém. O Senhor criou a família. Então me dá alguém, Senhor. O Senhor diz que nada vai faltar, mas está faltando uma área da minha vida que não está completa. E eu quero ser amada, eu quero amar. Então Deus tem isso para você. Por que Ele estaria mentindo? Por que não seria literal isso?
Vamos voltar na santidade agora. Para nós termos um relacionamento que agrade ao Senhor Jesus, onde Cristo é o centro, onde temos um relacionamento com propósito, nós precisamos entender que, primeiramente, nós precisamos buscar a pureza. E a pureza, ela não é proibição, ela é proteção na nossa vida. Quantas vezes, aliás, quantos anos no nosso país não era obrigado a usar o cinto de segurança? Quem gosta de usar o cinto de segurança aí? Eu não gosto, gente, não gosto. Eu trabalhava numa cidade que era um pouco maior que, tomara que não tenha nenhum policial vendo esse vídeo aqui, não. Em nome de Jesus. Só se ele precisar de um relacionamento. Mas eu trabalhava numa cidade que era uma cidade muito movimentada, era uma cidade grande. E aí, eu não podia ficar sem cinto. Eu já sentava, às vezes, no carro de uma amiga minha lá, coloca o cinto agora. E eu falava, gente, mas na minha cidade, que é interior, não precisa andar com cinto, é tranquilo. Eu falei, não, mas se não tiver cinto aqui, tem multa, põe esse cinto, pelo amor de Deus. E aí, depois que eu voltei pro interior, eu, às vezes, ando sem cinto, tá? Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. E é tão bom andar sem cinto, parece que eu tô livre, não tô amarrado. Mas e aí, se de repente eu tô passando num sinal, e vem um carro com tudo. E aí, o que vai acontecer? A Patrícia só vai voar do carro, porque ela estava sem cinto. Então, às vezes parece que a santidade, que a pureza, é Deus querendo acabar com a nossa festa. Mas, na verdade, não. Ele quer nos proteger. Todas as leis e princípios do Senhor é proteção de Deus. Gente, é porque a gente não tem filhos, né? Talvez alguém tenha. Mas eu amo criança e eu tô sempre com criança. Às vezes eu tava com a Elo esse final de semana e ela é a filha do meu primo, ela tem 2 aninhos, a coisa mais linda do mundo. E ela ligou a pilha dela e ela começou a pular e pra cá. E a menina é desse tamanho, pequenininha, né? Desse tamanho, pequenininha. E aí ela tava em cima da mesa e ela começou a pular e eu segurando ela. Então imagina se eu deixo ela fazer o que ela quiser. Gente, ela vai se machucar, não vai? A mesma coisa é com o nosso Pai Celestial. Ele não quer acabar da nossa festa. Ele não é que ele não quer que a gente pule. É porque se a gente pular, a gente vai cair e rachar a cabeça. Então, lembre-se, Deus tá me dando essa proteção, Deus tá me dando, tá cuidando, Deus tá falando que não é pra fazer, é porque Deus tá me protegendo. Me fala uma coisa aí pra mim. Em quais anos os relacionamentos eram mais duradouros? A nossa geração agora ou na geração dos nossos pais? Ah, Patrícia, mas as mulheres tinham que aguentar calada muita coisa que os homens faziam. Quem te disse? Aí a pessoa pega um exemplo, tá, vamos colocar, de 100% a pessoa pega 25% e faz isso como uma regra. Gente, nem todos os casamentos da era antiga foram casamentos ruins. Na verdade, a maioria eram casamentos bons. E agora, na nossa era, aonde esses casamentos, aliás, aonde tudo pode fazer, aonde nada é proibido, onde as relações estão banalizadas, o pessoal tá feliz? Me fala aí, uma pessoa assim, ó, com 30 anos, de 20 a 30 anos, 35, me fala uma que está com um casamento há mais de 15 anos. Um casamento de pé. Não, me fala. Que caindo aos pedaços, aos perrengues, nós falamos sobre isso ontem. Se você não me segue ainda no Instagram, Patrícia Copete, me segue lá, não deixa de seguir. Se ainda não enviou essa live para algum amigo, envie. Chame mais gente para assistir. Quem que é mais feliz? A geração passada ou essa geração de hoje? O prazer tá liberado, gente. Tudo pode, nada mais é errado. Mas a gente não tem casamentos que duram 15 anos. E a gente que é feliz. Então, o problema não tá aí em fazer tudo que a gente quer. O problema não tá aí no prazer exacerbado. O problema
Aliás, a solução está na pureza, estão nas regras que o Senhor criou, nos princípios que o Senhor criou. Para a nossa proibição? Não, para a nossa proteção. Ele não quer podar a gente, ele não quer acabar com a nossa alegria. Na verdade, a intenção dele é nos preservar. E quão glorioso vai ser esse dia? Quão glorioso vai ser o dia que a gente vai entrar num relacionamento e a gente não vai precisar ficar olhando o passado. A gente vai se guardar. Aí a gente não vai... Entrei num relacionamento que não tem ex. Jesus é bom demais, né? Aí o povo quer falar que esse relacionamento que o pessoal vive, que faz com um, faz com outro, múltiplos parceiros, esse relacionamento que é feliz? É isso aí? O pessoal tá feliz, gente. Crise de ansiedade, síndrome do pânico, burnout. E quem tá feliz? Ai, gente, vocês querem enganar quem? Quer enganar quem? E eu não engano mais não. Já enganei, fui enganada. Mas não engana mais não. Complementando. Quando nós escolhemos ter um relacionamento com propósito, quando nós queremos ter um relacionamento puro, quando nós queremos ter algo que Deus preparou para nós, Ele nos separa e Ele cria um propósito para o nosso relacionamento. Porque cada um de nós, tanto eu e você, nós carregamos uma mensagem dentro de nós. E essa mensagem, ela precisa ser igualada com outra pessoa para se fazer maior o propósito e alcançar mais gente. Por isso existe a família, porque é a união de dois propósitos que estão se expandindo e a criação de mais famílias, de mais pessoas sendo alcançadas para que a nossa sociedade possa sobreviver. Não somente a nossa sociedade sobreviver, mas o intuito principal é sempre salvar mais pessoas, ajudar mais pessoas. E se nós temos famílias destruídas, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, a gente está vendo a consequência da nossa sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa, de verdade. O último avivamento vai ser na nossa geração. Pode escrever o que eu tô te falando. Billy Graham já disse, outros pastores estão falando, mas nós estamos na última geração. Se Deus quiser e permitir, e nós não tivermos errado, e nós cumprimos a nossa missão, o arrebatamento está muito próximo. Só que nós precisamos estar saudáveis, estar bem. Foi o que eu falei ontem, soldado ferido não faz guerra. Pra gente ter um casamento feliz, a gente unir esses propósitos, a gente gerar filhos que também vão lutar para esse propósito, vão alcançar mais almas. E aí, até a última alma a ser pregada pelo Evangelho e Jesus Cristo volta. Mas isso precisa de muitas famílias, muitas pessoas juntas, se unindo por uma causa só, pela volta de Jesus, pelo reino, pela instituição do reino do Senhor Jesus. E Ele conta comigo e conta com você. Eu quero estar nessa missão. A missão de Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas nós precisamos nos cuidar, nos purificar, buscar santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, que foi que eu li no começo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenhai da imoralidade sexual. Deus não está na imoralidade sexual. Deus não está nos relacionamentos ilícitos. E isso, gente, eu não estou falando de relacionamento com pessoas do mesmo sexo, não. Porque isso nós já sabemos que a Bíblia é contra. Tá? Ok? Beleza? Combinado? Mas, gente, não tem como me cancelar. Eu falo que a Bíblia tá escrito. Então, se quiser me cancelar, beleza. Fechou. Tá tudo certo. Mas eu tô falando que Deus também quer pureza e santificação num relacionamento. Aliás, quer também não. Quer unicamente num relacionamento heterossexual. Tá? Então, a imoralidade, às vezes a gente quer falar lá do pessoal lá na frente, lá, que tá fazendo umas coisas meio nada a ver aí. Mas a imoralidade é pros héteros também. Homem e mulher. Como Deus criou, como Deus fez no início.
Amém? Mas e aí, Patrícia? Tô namorando. Tô num relacionamento com propósito. E aí, a gente tem as tentações. E aí, aonde que entra o quê? Os frutos do Espírito. O domínio próprio. Mas, gente... Mas, Patrícia... Aí outra pessoa vai perguntar assim... Patrícia, mas nem relacionamento eu tenho. Gente, entende uma coisa. A vida, ela é uma escola. Então, como que é a escola? A gente vai tendo matéria. E depois vem a prova. Então, tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês é matéria. Se você tá nessa live, se você entrou nessa live, se você tá assistindo, porque depois eu vou deixar gravado aqui e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube e você tá assistindo depois, gente, isso aqui, se você tá aprendendo isso, se você tá assistindo essa live, é porque Deus tá te dando matéria. Porque vai vir o tempo do relacionamento, vai vir a pessoa que você deseja, vai vir a pessoa que Deus preparou pra você, a união de propósitos. E aí você já vai ter matéria pra você passar na prova, porque você vai passar por tentação. E não é fácil. E aí você vai ativar um negocinho chamado fruto do Espírito, que também se chama domínio próprio. O namoro que glorifica a Deus, ele tem 3 marcas: propósito, santificação e, gente, eu esqueci o outro, não tá escrito, e renúncia. Propósito, santificação e renúncia. Domínio próprio, ele não é a força do nosso braço. Não vou falar que você vai dar conta. Você não vai dar conta, não. A gente passa uns perrengues, por quê? Aqui tem sangue latino e latindo. Não, latino de latino e latindo. Só pra quem entendeu, desculpa. O nosso sangue aqui, ó. Hormônio não se converte, galera. Não se converte. E aí você vai estar namorando com aquela beldade que Deus vai te dar, que você vai falar, meu Deus do céu, sangue de Jesus, como que dá conta? Você vai entender muito bem aqui no versículo que Paulo fala assim, ó, é melhor casar do que abrasar-se. E aí, enquanto você, no seu tempo de espera, não estiver ativando o seu domínio próprio, não fazendo jejum, não fazendo dieta, não fazendo exercício físico, não controlando suas emoções, não controlando sua vida financeira, você acha que vai chegar um namoro e você vai dar conta de segurar os cavalos aí que vai correr? Você vai tentar puxar, mas não vai dar conta. Por isso que quem não controla a si mesmo, não controla mais nada. Então, tudo isso é matéria. Então, deixa eu ver, peraí, como que tá a minha vida financeira? Estourei cartão de crédito? Estourei, não dei conta. Tá, acontece comigo, acontece com todo mundo, tá certo? Ok? Beleza. Consegui crédito, paguei bonitinho. Estourei o cartão de novo? Então, peraí, alguma coisa não tá certa. Tô cheio de dívida? Então, peraí, não dá pra eu ter um relacionamento. Não dá pra eu entrar num relacionamento. Esse daqui é pra mim, ó. Tô no trânsito, a pessoa me cortou. O que eu vou fazer? Vou lá cortar de novo, né? Tô subindo aquela estrada difícil. A pessoa tá querendo me passar. Fala, não vai passar não. Não vai. Patrícia é assim, a Copete é assim. O que eu faço? Acelero. Não, peraí que o meu carro corre mais. Não controlo as emoções. Quer entrar num relacionamento? Gente, resposta tá aqui dentro. Só que a gente não pode mentir pra gente mesmo. Ah, alguém me ofendeu. Me falou uma ofensa. Eu vou lá e faço de novo. Tô controlando minhas emoções? Tô com o domínio próprio ativado? Não tô, gente. Como que a gente vai dar conta de segurar uma tentação, então? Aquela boca maravilhosa que você quer beijar. Não vai dar conta. Eu sou humano, você é humano e tá tudo certo. Por isso que a gente precisa arrumar todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz assim, ó. Deixa eu tentar lembrar o versículo, que eu sei o conceito, mas eu não lembro um versículo. Não lembro como que ele fala. Prepara a tua casa. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá no ao vivo, a gente precisa mexer no ao vivo. Prepara a tua casa
Peraí. Prepara a tua casa. Provérbios. Vamos ver. Ó, prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Então, gente, tem que ter serviço primeiro, antes de ter a casa. Você vai primeiro fazer a obra. Então, a mesma coisa aqui no relacionamento, tá? Então, recebeu matéria, vamos começar a colocar as coisas em dia? Jejum, oração, academia, ficar em dia com o corpo. Patricinha tem que ficar em dia, tem que perder 13 quilos antes de entrar no relacionamento. Por quê? Pra gente ter controle. Se você não controla a si mesmo, você não consegue controlar mais nada. E o poder tá aqui, ó. Ontem, eu fiz muita coisa. Eu tava muito agitada. E eu não conseguia dormir. E como eu leio muito, e principalmente sobre cérebro, sobre os nossos pensamentos, sobre tudo que é cérebro, eu gosto de ler, inteligência e tal. E eu tenho um livro que chama Ative Seu Cérebro, doutora Caroline Leaf, se eu não me engano. Muito boa. Lê aquele livro, você vai mudar totalmente a tua visão. Quem manda aqui sou eu. Não é essa massa cinzenta, que é rosa, né, agora, que manda, sou eu. Então, eu falei assim, ó, desliga, desfruta e descansa. Eu fiquei uns 15 minutos conversando com o meu cérebro para ele desligar e eu dormi. Mas consegui. E dormi que nem uma pedra. Eu falei, você trabalhou o dia inteiro, você fez tudo que tinha que fazer, você cumpriu todas as tarefas, então dorme. Desliga, descansa e desfruta. Desliga, descansa e desfruta. Eu que mando, não é ele que vai mandar e vai ficar trabalhando, me deixando doente. Então, é a mesma coisa. Academia, jejum, oração, Bíblia, vida financeira em ordem, vida emocional em ordem. Mas tudo isso nós vamos aprender juntos. Se você tá gostando dessa live aí, fala assim, eu recebo. Quem anda em Deus não é escravo dos desejos, mas sim é guiados pelo propósito. Lembra? Eu falei de propósito o tempo todo. Então, vou me santificar pro altar. Vou me purificar pro altar. Não quero andar errado. Não quero andar em imoralidade sexual. Não quero fazer as coisas erradas. Patrícia, mas é muito difícil. E eu que já fiz, Patrícia, como que eu faço? Domínio próprio. A gente vai ter que orar e pedir a Deus, gente. Não tem como. Não tem outro jeito. É jejum, oração, é Bíblia, é ler muito livro. Entendeu? Porque o que acontece? Como a gente já conhece os prazeres, como a gente já teve acesso a lugares que não era para ter acesso, a nossa mente, o nosso corpo fica lembrando, porque as nossas emoções, elas não... Eu não queria falar regredir, porque elas regridem. Você já ouviu aquela expressão, paladar não regride? Você vai começando a comer, por exemplo, eu como McDonald's hoje. Amanhã eu como um Madeiro. No outro dia eu como Outback. A hora que você vai voltar pro McDonald's, você não quer voltar, porque o teu paladar já tá avançado. Mesma coisa nas emoções. Você já teve um relacionamento? É difícil você querer ficar sozinha. É difícil você não querer ter alguém que põe a mão na sua mão e te chama de linda todos os dias, de lindo todos os dias, te manda bom dia. É difícil. Se você já teve relação, é difícil. Você quer o prazer. Só que aí é onde entra o Espírito Santo, que ele vai te moldar. Só que precisa academia, Bíblia, oração, jejum, dieta, para você aprender a se governar. Deus faz a parte dele, tá te dando matéria, te dá palavra, responde suas orações, mas você precisa fazer a sua parte. Casamento que começa com Jesus tem mais chances de permanecer com Jesus. Não é a química que alimenta, não é a química, é a aliança que sustenta a relação. Sabe por quê, gente? Uma hora no casamento, a química acaba. Então, vocês não vão casar pela química. Parece que é. Algumas pessoas casam pela química. Só que se você não casar pela aliança que você fez diante do Deus vivo, a hora que a química acabar, acabou o casamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Porque Deus, ele não tá preocupado, sentimento que vai e vem,
a vontade que vai e vem. Você tá casando, você tá fazendo uma aliança espiritual pro resto da sua vida por causa de um sentimento, porque você já gostou de fulano, Beltrano, ciclano. Toda hora você muda, toda hora um amor, todo ano é um amor novo. Aí você quer divorciar porque, tá ruim, não é mais do jeito que você quer. Não, você tem que ficar casado pela aliança que você fez. Eclesiastes 4:12 diz assim: cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Jesus, você e o cônjuge. Jesus, você e o cônjuge. Um amor de verdade, gente, ele não é achado. Não acha na esquina, não acha no bar. Patrícia, mas achei o meu amor no bar. Você é rara exceção, tá? Geralmente você acha no bar de tranqueira, tá? Não tem muita gente boa ali, não. Já fui. É tranqueira também. Mas agora nós temos uma nova chance em Cristo. Amém? Amém. O que eu tô falando? O amor não é achado. Ele é construído. Então, gente, eu já fui muito carente emocional. Nossa, olhava uma pessoa e falava, tô apaixonada. Nunca nem tinha conversado com a pessoa. Tô apaixonada. Quero casar. Nunca trocou um A com a pessoa, quero casar. Não, gente, hoje, pra eu pensar em casamento com alguém, não, tem que passar uns bons anos conversando junto, hein? Tem que ter amizade, gente, primeiro. Vocês não entenderam isso ainda? Um homem, vou dar uma dica aqui pra vocês, mulheres. Um homem, ele quer casar com a melhor amiga dele, ele ainda também não sabe disso. Porque às vezes ele também acha que é só o negócio físico. Só que o negócio físico acaba. Só que a melhor amiga não. Por que os homens caem com a secretária? Porque é alguém que tá ali pra escutar, ouvir. E por que o homem deixa de gostar da mulher? Perdeu a admiração, ou nunca teve. Entendeu? Quer dizer, o homem para de gostar da mulher porque ele não tem amiga ou nunca teve. Era só apetite sexual. E a mulher para de gostar do homem, sabe por quê? Perde a admiração. Vê se não é assim. Quantas vezes você parou de gostar de alguém? Por quê? Perdeu a admiração. Então, se casar só por fogo, gente, acaba rapidinho. É só fogo de palha. Nós precisamos buscar a vontade de Deus na nossa vida para um relacionamento. Antes de buscar um relacionamento, busque direção. Quem busca a vontade de Deus não se perde no caminho. Quem busca a vontade de Deus vai dar certo no final. Quem busca a verdade de Deus tem um namoro com propósito, um casamento aliançado no propósito. Quem busca a vontade de Deus, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quem busca a vontade de Deus vai conhecer a perfeita, agradável e vontade de Deus. Romanos 12:2 diz assim: para que sejam capazes, acabei de falar, esqueci que estava escrito, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu fofo, minha fofa, você não foi criado para viver de migalhas. Você foi separado para viver o plano completo. E esse plano envolve propósito, renúncia, domínio próprio e o pior, espera. Mas acima de tudo, envolve um Deus que escreve lindas histórias quando a gente entrega o controle para Ele. Eu quero ser um testemunho disso. Eu quero ser um testemunho de que Deus escreveu uma história de amor, que Deus cuidou de cada detalhe. Comenta aqui, ó. Eu escolho esperar em Deus. Eu escolho viver um relacionamento com propósito. Eu escolho viver o que Deus tem para mim. Eu escolho viver a vontade de Deus. Salva essa live, compartilha com alguém e me diz aqui nos comentários qual foi a parte que mais falou com você hoje. Obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe. E amanhã, às 7h17 da manhã, tem Bom Dia Crente lá no meu canal do YouTube. Deus abençoe.